Olá, seja muito bem-vindo à primeira aula de segunda-feira. O tema de hoje é como criar metas SMART. Esse tema foi escolhido pelo pessoal lá no meu Instagram, então se você ainda não me segue, o link tá aqui embaixo, Maria Bezada _, passa por lá, tem conteúdo todo dia no meu Instagram. Além disso, eu vou te pedir para entrar no meu grupo do Telegram, porque todo o material que eu usar aqui nas minhas aulas, eu mando para o pessoal lá pelo grupo do Telegram e, além disso, eu mando uns lembretes para as próximas aulas. Nossas aulas vão acontecer todas as segundas-feiras, às 5 da tarde, tá bom? Bom, vamos para o que interessa então, que é a nossa aula. Vai ser um pouquinho mais longa hoje, eu tenho alguns vídeos aqui no meu canal, se você ainda não viu, passa por lá e dá uma olhadinha. Eram vídeos menores. Agora a proposta é outra, eu vou fazer aulas completas, aulas mais longas e mais aprofundadas sobre análise de dados, dashboards, KPIs, indicadores. E, como eu já falei, o tema de hoje é como criar metas SMART. Pega o caderno, a caneta e anota que tem conteúdo bom por aqui. Então vamos para o que interessa, né? Vamos falar da metodologia SMART. Então o primeiro registro da metodologia SMART, ela é datada de 1981, num artigo publicado por George Doran. Mas ela ganhou fama com Peter Drucker. Peter Drucker é o pai da administração moderna, né? Se você é da área de administração, com certeza você já ouviu falar de Peter Drucker. O objetivo da metodologia SMART é definir metas inteligentes, metas que são motivadoras, que façam com que a pessoa queiram cumprir as metas, que as pessoas queiram cumprir suas metas. SMART, a palavra quer dizer, traduzindo do inglês para o português, esperto, mas é acrônimo de específico, mensurável, atingível, realista e temporal. Então, o que acontece? As metas SMART, elas têm que seguir todas essas etapas, todos esses pontos para ser considerada uma meta SMART. É uma metodologia muito utilizada pelas empresas hoje em dia não, há bastante tempo já. Talvez você já tenha ouvido falar da metodologia SMART, mas aqui eu vou dar alguns exemplos, você vai conseguir enxergar as coisas num outro prisma. Então vamos começar pela letra S, de specific, ou específico. Nessa primeira etapa da metodologia SMART, a pergunta que você precisa responder é: o que você quer alcançar? Qual é o objetivo? Tem que ser uma coisa clara, né? Onde que você quer chegar? E onde você quer chegar pode ser algo que seja muito perto ou um objetivo de mais longo prazo. Isso vai depender de em que momento que você está na sua carreira, qual que é o seu cargo, né? Se você é um empreendedor, você pode pensar, daqui a 3 anos eu quero ser o terceiro maior no meu nicho, por exemplo, né? Então, aonde você quer chegar? Qual que é o seu objetivo? É o primeiro passo da meta SMART, mas você precisa ser específico, né? Elas não podem ter duplo sentido. A meta, ela não pode ser algo que seja, que dê dúvida, né? Se você realmente chegou lá ou não. Então, um exemplo comum é falar assim: eu quero aumentar as minhas vendas. Ela não é uma meta SMART. Aumentar as vendas não pode ser considerado uma meta SMART. Por quê? Porque se você aumentar a sua venda em R$1, você atingiu sua meta? Então, aumentar as vendas não pode ser uma coisa subjetiva, tem que ser objetiva. Tá, você quer aumentar suas vendas? Tá bom, em quanto? Em quantos %? Né? Ou você quer aumentar as vendas de um produto específico? Você precisa que a sua meta seja específica, você precisa dar mais detalhes. Então, aumentar as vendas não é uma meta SMART, é uma meta subjetiva, porque você pode aumentar as vendas R$1, 1%, 10%. Então, não é SMART. Para ser SMART, tem que ser específico. Quero aumentar as minhas vendas em 20%, por exemplo. Tá bom? Vamos para o próximo passo.
mensurável. Então, uma meta, ela precisa ser medida, né? Você não pode ter uma meta onde você não consegue medir, onde você não consegue saber se tá bom ou se tá ruim, onde você não consegue, novamente, que seja subjetivo, que seja algo que você pode interpretar. Ela tem que ser numérica, você precisa ter números para que ela seja uma meta SMART. Então pode ser um percentual, pode ser um valor, pode ser quantidade, mas você precisa ter números, ela precisa ser numérica, você precisa poder medir, tá? Então aqui eu tenho um exemplo, né? Por exemplo, você tem uma meta para aumentar a satisfação dos clientes da sua empresa, mas você não faz uma pesquisa de satisfação dos clientes. Então como é que você vai saber se você atingiu ou não? Você precisa primeiro implementar uma pesquisa, porque aí você vai receber notas dos seus clientes, as notas são numéricas e aí você vai conseguir medir, você pode fazer uma média das avaliações e aí você vai conseguir saber, você vai conseguir medir, você vai conseguir saber se você alcançou ou não a sua meta, tá bom? Para a próxima, a letra A, de atingível. Antes de você criar a meta, você precisa olhar para a sua base histórica, você precisa analisar o passado, você precisa olhar para o mercado e você também precisa da opinião dos seus funcionários ou da sua equipe, ou da sua opinião, se você é um empreendedor, por exemplo, se você realmente vai conseguir atingir essa meta. Uma meta, ela precisa ser realista, né? Não adianta você colocar uma meta que você sabe que você não vai conseguir. Ou, eu coloquei outro exemplo aqui. Então, por exemplo, eu quero defini que as vendas do produto X, eu quero que aumente em 50%. Mas eu não tenho mão de obra para produzir mais 50% daquele produto. Então não adianta eu criar uma meta se eu não vou conseguir entregar os produtos, eu não vou conseguir produzir os produtos. Então, para a meta ser atingível, todos os fatores em volta dessa meta precisam estar adequados. Mas eu quero aumentar em 50% as vendas desse produto. Tudo bem, essa pode ser até a sua meta num ponto 2, mas você precisa criar metas intermediárias para que você consiga cumprir essa meta a médio ou longo prazo, né? Então, vamos lá, não é que você não pode ter metas que você não pode atingir. Você pode criar essas metas desde que você crie metas intermediárias para te possibilitar alcançar essa outra meta. Então essa aqui fica em stand-by, fica esperando até que eu consiga cumprir os requisitos para que essa meta maior seja cumprida. Isso é normal em grandes empresas, né? Porque as empresas, elas têm metas de médio e longo prazo. Então, se a empresa coloca, às vezes, uma meta daqui a 5 anos. Eu quero ser a terceira colocada no meu setor no Brasil daqui a 5 anos. E o que eles fazem? Eles fazem um plano estratégico de metas intermediárias para permitir que eu cumpra essa meta daqui a 5 anos. Então, cada uma dessas metas no meio do caminho precisam ser cumpridas para que a minha meta maior seja cumprida. Então, nesse exemplo que eu dei, dos 50% a mais de vendas num determinado produto, então você teria que, primeiro, eu tenho que aumentar a minha produção em 50%. Então, você tem que, talvez, contratar funcionários, comprar mais material, mais matéria-prima para produzir. Eu preciso ter mais horas de trabalho na minha linha de produção. Não sei, mas você precisa criar uma meta que cumpra o pré-requisito da sua meta maior, que é vender 50% a mais de produtos.
Porque se você cria uma meta dessa e dá para a sua equipe, para os seus funcionários, ó, vocês têm que vender 50% a mais desse produto, e você não tem o produto, você vai fazer o quê? Com que as pessoas fiquem desmotivadas. Os seus funcionários falam, eu não vou cumprir mesmo, porque não tem produto para vender, então nem vou me esforçar. Então esse é o problema das metas quando elas são impossíveis de serem feitas. Porque os donos da meta, quem deveria estar trabalhando, não acreditam na meta. Então, se a pessoa não acredita, ela não vai lutar, ela não vai querer trabalhar para tentar atingir uma coisa que ela sabe que não vai ser possível. Então, ponto 3 no Meta Smart, precisa ser atingível. Vamos lá. Outro ponto muito importante das metas é que ela precisa ser relevante. O que isso significa? Se você cria uma meta, é porque ela é importante para a empresa como um todo, né? Então, se você tem uma meta, eu tenho uma meta de, não sei, organizar o escritório, trocar as mesas de lugar, sei lá, algo que seja simples de ser feito. Mas que essa mudança, essa meta, ela não vai ajudar de forma efetiva no objetivo principal da empresa, que pode ser, por exemplo, crescer. No mesmo exemplo, eu quero ser o terceiro melhor na minha área. Eu mudar o escritório de lugar, as mesas de lugar, vai me ajudar a crescer e chegar onde eu quero? Não. Por exemplo, aí não vale a pena, você não vai criar essa meta porque ela não é relevante. Mas se eu mudar as mesas de lugar, eu vou conseguir uma produtividade maior das equipes X e Y, porque elas vão estar mais perto e as coisas vão acontecer mais rápido. Não, aí ela passa a ser relevante. Então, o que você precisa saber? O que você está definindo? O que você colocou na sua meta está conectado com outras metas da empresa? Ela faz diferença? Ela vai ajudar a empresa, outras áreas, outras metas a serem cumpridas? Sim. Então, você define uma meta. Não vai. Essa meta ela não está conectada a nada, ela é algo do dia a dia. Então, ela não é uma meta. Na verdade, é uma tarefa que precisa ser feita, ok, mas ela não é uma meta. Porque meta precisa ser relevante, precisa ser algo que, quando cumprido, vai fazer diferença para o negócio, vai fazer diferença para uma área ou para a empresa como um todo, né? Dentro da empresa, você tem 3 níveis. Você tem o nível estratégico, que é o topo da pirâmide. Você tem o nível tático, que seria a parte de gestão, gerentes, áreas de negócio. E você tem o nível operacional, onde estão os analistas, né? O importante quando você cria suas metas, é que toda essa cadeia esteja conectada, que o estratégico, o tático e o operacional estejam conectados, que o analista consiga saber que a meta dele, se for cumprida, vai fazer diferença para o todo, vai fazer diferença para a área, vai fazer diferença para a empresa como um todo. Mas eu tenho um pequeno negócio. Tudo bem, você é empreendedor, você tem poucas pessoas na sua empresa, você tem que garantir que as metas individuais de cada pessoa da sua empresa estejam conectadas, porque todo mundo tem que estar remando para o mesmo lado. Vocês estão no mesmo barco, então você precisa garantir que as metas individuais estejam conectadas para um bem maior, para uma meta maior, a meta da empresa, tá bom? Então, vamos ver aqui o que eu escrevi no slide, né? Se a sua meta não está alinhada com o objetivo estratégico da empresa, o esforço para cumprir pode não valer a pena, que foi o exemplo que eu dei lá do escritório. Se não vai fazer diferença nenhuma para a operação você mudar as mesas de lugar, então isso não é uma meta, isso é uma tarefa comum, porque você precisa fazer. Para criar uma meta relevante, você precisa
se certificar que alcançar essa meta vai trazer algum benefício. É importante que as metas estejam aliadas com outras metas no negócio, e a relevância também funciona como um critério de priorização dos projetos e dos recursos. Isso também é importante, porque se a meta é relevante, você tem uma meta mais relevante do que a outra, ou que vai fazer mais diferença para o negócio do que outra, então o que você vai fazer? Você vai priorizar essa meta. Então, se você tiver que dividir, eu só tenho um gerente de projeto e eu tenho 2 projetos. Qual que é o projeto que está mais conectado com o meu objetivo estratégico? É o projeto A. Então, o meu recurso vai para o projeto A. Então, não é que a outra meta não seja importante. Ela também é importante, mas qual é a mais importante em relação à meta principal da empresa? A relevância, ela é usada para priorização de recursos, tá bom? Para o próximo, então, e último, a meta precisa ser temporal. Então, o que é isso? Precisa ter um prazo. Você precisa saber quando ela começa e quando ela termina. Tem empresas que têm metas anuais, tem empresas que têm metas trimestrais, ou às vezes tem um mix, né? Eu tenho uma meta trimestral e eu tenho uma outra meta anual. Às vezes essa meta trimestral, ela é pré-requisito para a meta anual. Ou eu tenho uma meta que tem que ser feita em 3 meses porque outra vai começar na sequência. Isso tudo precisa ser visto e organizado. Você precisa colocar numa linha do tempo. Então, voltando no exemplo que eu dei de crescer a empresa em 5 anos, por exemplo. Então, eu tenho a minha meta que daqui a 5 anos, onde eu quero chegar? Eu quero ser a 3ª maior empresa no meu nicho. Tá bom, o que eu tenho que cumprir no meio do caminho? Eu tenho que ter mais vendedores? Eu tenho que ter mais participação no mercado? Então, quais são os passos que eu tenho que dar para chegar no meu objetivo final, que é ser o 3º maior no meu nicho daqui a 5 anos, né? Aí que tá. Se você tem uma meta tão longa, a organização no período é muito importante, porque você precisa, cada profissional na cadeia precisa saber o que ele precisa cumprir para que aquela meta principal, a meta maior, seja cumprida dentro do prazo, para que ela seja realizada, né? Então, a questão da comunicação, a questão da conexão entre as áreas é muito importante para que os objetivos estratégicos lá do topo da pirâmide que eu falei sejam cumpridos. É óbvio que não é uma coisa que você vai definir agora. Daqui a 5 anos eu quero ser o 3º no meu nicho. E tudo bem, eu defini essa meta, eu vou criar umas metas intermediárias e fica por aí. Não. O que você tem que fazer? As metas precisam ser acompanhadas, né? E é aí que entra a análise de dados, que é o assunto que eu mais gosto de falar, né? Porque você vai analisando os dados e você vai vendo se as metas estão sendo cumpridas. Então, quando eu falo assim, você precisa dar contexto aos seus números, né? Eu já falei isso várias vezes. Lá no meu Instagram tem vários posts falando sobre isso, tem Reels, tem de tudo. Por quê? Porque você precisa saber aonde você tá. Você precisa saber se o seu número é bom ou se ele é ruim, se ele está cumprindo o objetivo ou não. Então, o primeiro passo para você saber se o seu número é bom ou se ele é ruim é ter uma meta. Sem a meta, você não vai conseguir medir. Você pode até ter um relatório que mostra lá, aumentei o meu lucro em 10%. Tá bom. E 10% é bom? Não sei. O mercado cresceu 50%. Então, 10% não é bom. Então, você precisa definir cada um dos números dos seus dashboards, cada uma das informações que você está analisando e que você está acompanhando, você precisa saber o que você espera daquele número.
O que é importante para você e o que você espera. Uma outra coisa importante é, não dá para acompanhar tudo, né? Então, um dos maiores erros dos dashboards e relatórios é ter informação demais, né? Então, por isso que a gente fala de, quando eu falei no relevante, né, no item anterior, relevância é, porque tem uma frase que fala, né, se tudo é importante, nada é importante. Então, porque se você tem 20 áreas na sua empresa, cada área tem 5 KPIs para acompanhar. Como que você vai acompanhar tudo isso? Não tem como. Você precisa saber quais são as metas daquele momento. O seu objetivo final é, daqui a 5 anos, ser o terceiro melhor no seu nicho, a terceira maior empresa no seu nicho. Tá, o que eu preciso fazer agora, nesse trimestre? Quais são os KPIs que eu vou acompanhar nesse trimestre? Porque esse é o primeiro passo para eu chegar na minha meta final. Depois que eu cumprir essas metas aqui, esses 7 KPIs, 10 KPIs, essas 10 metas, depois que eu cumprir isso, eu posso mudar o meu dashboard, eu vou passar a acompanhar outra coisa. Porque eu aumentei a minha produção, por exemplo, eu aumentei o maquinário para produzir o produto que eu quero vender, por exemplo. Então, essa meta acabou. Ela não vai ser mais acompanhada, Maria, essa meta? Ela pode ser acompanhada, mas aí ela vai ser acompanhada no nível operacional. É o analista ali que vai acompanhar, porque vai ser uma meta individual dele, mas não acompanhar a meta como empresa. Porque você tem que, como empresa, ter os dashboards principais, os KPIs principais para ir acompanhando e analisando. Não é simples, eu sei que às vezes a gente fica meio perdido, mas tá bom, mas qual que eu vou fazer primeiro, qual que eu vou acompanhar primeiro? Então é importante você definir as suas metas. Quando você definir as suas metas, você vai saber se você precisa de metas intermediárias, que são os pré-requisitos para que aquelas suas metas principais, que são os seus sonhos, os seus desejos, realmente os seus desejos, o que eu preciso fazer para que eles sejam cumpridos, tá bom? Então, temporal é o último passo da meta SMART. Então, afinal, sem um prazo, a meta pode ser cumprida em um dia, um mês, um ano. Então, você precisa dizer em quanto tempo você vai cumprir a sua meta, tá bom? Agora tem um passo a passo. Vai facilitar as coisas para você. Então, vamos lá. Para a meta ser específica, tem algumas perguntas. O que você quer alcançar? O que você precisa fazer? Então, você tem que responder essa pergunta. Quem vai ser o responsável para cumprir essa meta? É um analista específico? É uma área específica? E existem pré-requisitos ou limitações para essa meta? Então, dando o exemplo dos produtos, de aumentar 50% de vendas do produto, ele tem pré-requisitos ou limitações, porque eu não tenho mão de obra para entregar aqueles 50%. Então, como que eu poderia fazer? Poderia fazer o seguinte: olha, eu quero aumentar 50% da venda do produto X em um ano. O que eu tenho que fazer? Eu tenho um pré-requisito, eu tenho que aumentar a minha produção. Então, eu vou criar uma meta embaixo dessa, que vai dizer o seguinte: aumentar a produção do produto X em até 6 meses. Por quê? Tô chutando aqui os prazos, tá? Mas, por exemplo, se eu quero aumentar a minha venda em um ano, até 6 meses eu aumento minha produção e aí eu teria uma segunda meta que é aumentar as vendas. Então, eu dou 6 meses para o pessoal de vendas aumentar a venda do produto e aí eu cumpriria a minha meta no prazo de um ano. Mas, veja, a minha meta principal é aumentar as vendas do produto X em 50% em um ano. Mas eu tenho duas metas aqui. Uma para a área de infraestrutura, que vai possibilitar a produção do produto, aumentar a produção desse produto, e uma outra meta aqui para a área de vendas, que é vender mais esse produto. Então,
Então, a minha meta estratégica, a minha meta como empresa é aumentar a venda. E 2 metas aqui embaixo para cumprir essa meta maior. Essas metas vão estar ali num nível tático, né, na área de infraestrutura e na área de vendas. E aqui, esses gestores poderiam criar metas individuais para os seus funcionários. Então, o gerente de vendas poderia dar uma meta para funcionários específicos, para vendedores específicos, para ajudar a cumprir essa meta. Qual é a outra vantagem da meta SMART, de aplicar essa metodologia? É a questão dos funcionários se sentirem parte da empresa. Quando você mostra que a meta do vendedor está conectada com a meta da área, que está conectada com uma meta maior, que tem 1 ano para ser cumprida, os funcionários, as pessoas se sentem parte do negócio. Elas vão cumprir aquilo sabendo, com um propósito, né? Eu tenho um propósito. A minha empresa tem uma meta de vender esse produto, 50% a mais desse produto em 1 ano. E o que eu faço aqui vai ajudar a cumprir essa meta maior da minha empresa. E muitas vezes as empresas colocam essas metas conectadas a bônus, né? A gestão de desempenho. Então, a meta da empresa, a meta da área e a meta dos analistas. Geralmente, empresas maiores têm políticas de gestão de desempenho que vão dar notas para o cumprimento de cada uma das metas individuais, que são as operacionais, as táticas e as estratégicas, tá bom? O próximo é o mensurável. Então, o mensurável, você precisa responder qual que é o percentual, qual é a quantidade, o nível, prazo ou valor, né, dinheiro, quantia monetária que deve ser alcançada. Então, isso precisa estar claro na sua meta. Você quer aumentar quanto? 50%. Eu quero vender, eu quero que o meu lucro aumente 100 mil reais. Ou eu quero que a satisfação dos clientes passe de 3 para 4,5 em 1 ano, por exemplo. Então, quantidade. Eu quero aumentar a quantidade de clientes, quero aumentar a minha carteira. Eu quero ter 10 clientes a mais por mês até o final do ano. Eu quero 120 clientes a mais na minha carteira. Então, precisa estar claro na sua meta o que você quer, o quanto você quer. Percentualmente, em volume, em prazo, em valor monetário, mas precisa estar claro. Na meta SMART, você precisa ter um número na meta. Alcançável. Então, o que torna essa meta possível e realista dentro da empresa? Então, você precisa ver. Eu quero aumentar o meu volume de vendas. Tá, mas o que eu preciso ter? Eu preciso que a meta de infraestrutura esteja pronta até a data tal para que eu consiga cumprir. Ou, não, eu já analisei as minhas vendas, por exemplo. Vamos supor que eu tenho um produto que ele teve uma queda nas vendas, por algum motivo, ou porque teve uma concorrência, ou porque o produto, não sei, as pessoas não estão usando tanto esse produto, enfim. O que eu preciso fazer para voltar a ter o mesmo nível de vendas que eu tinha, ou para aumentar um pouco em relação ao que eu tinha? Eu tenho produção? Tenho. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer uma campanha de marketing, por exemplo. Quais ações que eu tenho que tomar para que essa meta seja cumprida? Mas você precisa ter certeza que você pode cumprir essa meta. Eu não vou conseguir fazer uma campanha de marketing, porque eu já tenho outras 5 para fazer, eu não vou conseguir fazer uma campanha. Então, por isso que precisa ser discutido, né, pela empresa. Você precisa saber com a área de marketing, se você depende da área de marketing para que a sua meta seja cumprida, você precisa alinhar com a área de marketing. Você vai conseguir me ajudar com esse projeto? E aí a empresa vai decidir, a área de marketing com outras áreas da empresa vão decidir se essa meta é prioridade. Então, não adianta. O problema, muitos problemas que ocorrem em empresas são as áreas táticas, né? Acabam criando metas
que às vezes não estão alinhadas, acordadas com outras áreas que você depende. Então, eu dependo da área de TI para criar alguma coisa para mim, para eu conseguir vender mais o meu produto. Eu preciso de um cadastro novo no site, preciso de uma tela, um site novo para um determinado produto. Mas a área de TI não tem tempo para fazer para mim, eu não alinhei com ele. Então não adianta você criar sua meta, né? Atingível, alcançável eu tenho os pré-requisitos para cumprir essa meta? Depende de mim. Porque o problema é, se uma meta está na mão de outra pessoa, se ela depende de ações de outra pessoa, você não pode criar, a não ser que você esteja acordada com essa outra área e que isso seja uma meta dela também. Aí vocês juntos vão conseguir cumprir essa meta, tá bom? Relevante, então, por que a meta é importante para a empresa naquele momento, no contexto da organização? Então, você precisa, de novo, esses itens, eles acabam se conectando, né? Então, de novo, tem que ser algo importante para a empresa para que todo mundo esteja trabalhando juntos para que essa meta seja cumprida. E temporal, de novo, qual que é o prazo para a realização da meta? 3 meses, 1 ano, 2 anos. E se for um longo prazo ou médio prazo, definir as metas intermediárias para o cumprimento da meta maior, tá bom? Então, esse é o passo a passo, esse resuminho aqui, deixa na manga. Quando você criar a sua meta, você vai respondendo cada uma dessas perguntinhas do passo a passo. Agora vamos para exemplos. Exemplos são muito importantes para fixar o que a gente está falando aqui, né? Então, exemplos de metas SMART. Contratar mais 3 pessoas para a área de vendas até dezembro deste ano. Então, vamos lá. Eu tenho uma meta de vender mais no primeiro semestre do ano que vem, mas eu sei que eu preciso de mais vendedores para cumprir essa meta. Então, a área de RH também tem uma meta de contratar 3 vendedores até dezembro. Por quê? Porque eu preciso aumentar as minhas vendas no primeiro semestre do ano que vem. Então, esse é um exemplo de meta que está conjugada. Não é à toa que essa meta foi criada para a área de RH, de contratar mais 3 vendedores até dezembro, né? Então, sempre que tem uma meta, você percebe de olhar que ela está conectada a alguma coisa. Se eu quero contratar 3 vendedores, é óbvio que estrategicamente a empresa quer aumentar o número de vendas. Mas onde que está a meta de contratar 3 pessoas? No RH. Veja que a empresa, ela é uma engrenagem, né? As áreas, elas precisam estar trabalhando juntas, conectadas, para que os objetivos estratégicos sejam cumpridos. Então, vamos lá. Diminuir em 20% os custos com logística em 6 meses. Bom, 6 meses é um prazo, meio ano. Então, o que ele está falando aqui? Bom, o custo de logística está alto, a gente tem que resolver isso em 6 meses. Eu quero diminuir o custo em 20%. É óbvio que isso tem que ser estudado. Então, como que a pessoa chegou à conclusão que isso é atingível, que pode diminuir 20% dos custos de logística? Provavelmente analisando o mercado, porque você não vai criar uma meta que vai diminuir os custos em 20% se isso for impossível. Então, se você trabalha com uma empresa terceirizada para fazer a entrega dos seus produtos, então o que você vai fazer? Olha, tem outras empresas no mercado que eu acho que eu consigo negociar um preço mais baixo. Mas tem tempo de contrato, você não pode quebrar o contrato de um dia para o outro e tal, então eu vou pedir 6 meses, mas em 6 meses eu vou diminuir em 20% o custo. Mas veja, a meta, uma outra coisa que a meta precisa ser é desafiadora, né? Então, talvez 20% não seja algo que a pessoa vá de fato conseguir cumprir, mas é aonde ela quer chegar.
E aí no próximo slide eu vou mostrar como fazer isso. Mas o fato é, o 20 não tem que ser uma coisa fácil, né? Tem que ser desafiador. Tem que ser algo que eu vou ralar para conseguir. Ah, porque vamos supor que você analisou o mercado e você chegou à conclusão que você consegue 15%. Você consegue 15%, porque você já falou com algumas empresas e você consegue 15%. Você vai pôr 15% na sua meta? Não. Você vai pôr um pouco a mais, que é para sua meta ter um desafio, para que você fale, não, se eu brigar, se eu conseguir mais de um orçamento, eu consigo fazer uma barganha e consigo mais, consigo um desconto maior. Então, é importante que a sua meta também seja desafiadora, atingível, mas desafiadora, tá bom? Duplicar o número de publicações no Instagram em 3 meses. Então, isso seria uma meta, se você tem um negócio local, talvez, um empreendedor, usa o Instagram para vender. Ah, não, eu quero duplicar o número de publicações no meu Instagram para ter mais alcance, para chegar mais nas pessoas. Então, isso pode ser uma meta. Ela é smart, porque duplicar o número. Então, se eu tenho 100, eu vou ter 200 publicações em 3 meses, né? Então, ela é mensurável, ela tem um prazo, ela é clara, objetiva. Então, é uma meta smart. Aumentar em 20% as vendas do segundo semestre em relação ao mesmo período do ano passado. Olha só, eu tô falando que eu quero, no segundo semestre, aumentar 20% em relação ao ano anterior. Pode ter vários motivos isso. Eu tive menos vendas no segundo semestre do ano passado do que o primeiro semestre. Por quê? Então, com certeza teve uma análise, você precisa fazer essa análise, entender o que houve para dizer se é possível ou não aumentar em 20%. E, obviamente, definir quais ações que você vai tomar para cumprir essa meta. A meta, ela é algo de gestão, né? Ela é um número de gestão. Mas, por trás da meta, você tem ações, você tem atividades, coisas que você precisa cumprir para chegar nessa meta. Que pode ser várias coisas, pode ser contratar mais pessoas ou ter mais alguma coisa de tecnologia. Então, veja que a meta é a pontinha do iceberg, é aonde você quer chegar, mas não é o como você quer chegar, não é o caminho. As tarefas você vai precisar definir ao longo do processo. E a última é aumentar a avaliação média da empresa no Google em 30% nos próximos 6 meses. De novo, uma meta smart. Eu sei o que eu quero, o meu objetivo é aumentar a avaliação média da empresa no Google. Enquanto em 30%, é mensurável e é temporal nos próximos 6 meses. A relevância e se é atingível, obviamente você tem que analisar antes de criar a meta. Mas ela é uma meta smart porque ela tem o que eu tenho que fazer, onde eu quero chegar, em quanto tempo e quanto que eu quero aumentar ou diminuir, que seja, o valor, tá bom? Esses são os exemplos. Agora a gente vai falar de como medir, né? Então, esse exemplo, que é a quarta meta, aumentar em 20% as vendas do segundo semestre em relação ao mesmo período do ano passado. Então, como eu sugiro que você acompanhe o seu número nessa situação? Então, você vai fazer o quê? Você vai pegar, começou julho. Quanto que teve a minha meta, minha venda de julho? A minha meta de julho foi 100. Quanto que foi a minha meta de julho do ano anterior? Foi 80. Opa, então eu aumentei. Cumpri a minha meta? Quantos por cento que eu aumentei? Eu aumentei mais do que 20%. Então, ela tá azul. Fala assim, Maria, mas o farol é vermelho, amarelo e verde. Verdade, verdade. Mas eu gosto de usar o azul. A gente usava o azul na última empresa que eu trabalhava. O que é o azul? É o outstanding. É você
quebrou, arrebentou a boca do balão. Você fez muito mais do que era esperado. Lembra que eu falei que tem que ser desafiador? Então, entre 15 e 20 era a meta real. Era o que eu realmente achava que eu ia fazer. Era o fácil, né? O verde é o fácil. É o que eu sei que eu vou cumprir. É uma meta, é o objetivo. O azul é o outstanding, é o acima da média. Você ultrapassou o que era esperado de você. Por isso que a meta, ela tem que ter um número desafiador, porque quando você faz uma gestão de desempenho, quando você vai pagar bônus quando o verde você vai receber, mas você vai receber o bônus normal. O azul você vai receber um bônus a mais, geralmente, né? Então, mas se você não quiser ter o azul, também não é obrigatório, tá? Tipo, você pode criar um farol normal, com vermelho, amarelo e verde, não tem problema nenhum. Aí você poderia colocar até 10% é vermelho, entre 10 e 20 é amarelo, acima de 20 ou mais seria o verde. Mas o azul é aquele gostinho de, olha, quebrei a barreira, tipo, eu fui além do que esperavam de mim, né? O azul é o cara que, nossa, eu sou muito bom, eu fiz mais, eu realmente fiz o que era difícil de fazer. Não era uma meta simples e eu cumpri. Bom, outras formas de você colocar os seus números com contexto no seu relatório é você simplesmente comparar com o mês anterior. Quando que você faz isso? Quando você ainda não tem uma meta muito clara. Um produto novo, por exemplo, né? Você acabou de lançar esse produto no mercado. Então, o que você faz? Por alguns meses você acompanha esse número, vê se você cresceu, se você diminuiu, porque aí você vai conseguir dar uma olhada na sazonalidade, você vai conseguir entender, analisar os seus números e falar assim, olha, esse mês eu fui bem, esse mês eu não fui tão bem. O que aconteceu? E você vai conseguir ver acompanhando o número, você vai conseguir criar a sua meta mais para frente. Então, porque existem indicadores que você vai acompanhar, mas que não necessariamente você tem uma meta tão rígida, né? Então, mas isso é assunto para outros vídeos, para análise de relatórios, análise de dados. Mas é bom você saber que você pode, além de usar o farol, você também pode usar a análise do número em relação ao mês anterior ou ao mesmo mês do ano anterior. Também é uma forma de fazer. Por quê? Porque às vezes você tem sazonalidade. Então, o que é sazonalidade? Eu tenho meses que eu vendo mais e meses que eu vendo menos. Eu tenho uma loja de brinquedos. Em outubro eu vendo mais, é Dia das Crianças. Em dezembro eu vendo mais, é Natal. Então, não adianta eu comparar dezembro com novembro, porque eu sempre vendo mais em dezembro. Mas se eu comparar dezembro desse ano com dezembro do ano anterior, aí eu consigo saber se eu tô indo melhor esse ano ou não, né? Não adianta, você tem que pensar com o que você quer comparar o seu número para ter uma visão real do seu número. Porque senão você fala assim, nossa, esse mês de dezembro eu arrebentei de vendi 100% a mais do que o mês passado. Claro, dezembro é o mês que você vende brinquedo, gente. Você não pode comparar dezembro com novembro. Ah, não, mas eu vendo... deixa eu pensar alguma coisa que não muda. Vendo Band-Aid. Tipo, qual é a chance? Talvez nas férias venda mais Band-Aid? Não sei. Mas vamos supor que não. Eu tenho uma venda linear. Todo mês eu vendo mais ou menos a mesma coisa. Aí você compara com o mês anterior. Agora, quando você tem um produto que é sazonal, né? Cobertor. No inverno eu vendo mais cobertor do que no verão. Né? Se é sazonal, compare com o período do ano anterior. Se não é sazonal, compara com o mês anterior.
tá lindo, tá bom? Mas a forma mais profissional de você analisar seus números e os seus indicadores é você ter um farol. Para você ter um farol, você precisa ter uma meta, e agora você sabe como criar uma meta SMART. Espero que você tenha gostado dessa aula. A gente volta na segunda-feira, às 5 da tarde, com uma nova aula sobre análise de dados. Me segue lá no Instagram, entra no meu grupo do Telegram, vou te mandar o material dessa aula por lá daqui a pouquinho em PDF. É isso. Se você gostou, põe aí o seu curtir. Tem perguntas, dúvidas, deixa aqui nos comentários, pode mandar um direct lá para mim. Vou deixar o meu site aqui também, se você quiser dar uma olhadinha, deixar uma mensagem lá para mim. Vou ficar feliz em te ajudar. Ideias para temas dos próximos vídeos também são bem-vindos, pode deixar aqui no comentário, tá bom? Espero que você tenha gostado. Te vejo na próxima aula. Até mais. Tchau!